boa noite para todo mundo, muito obrigada pela presença. E essa noite a gente com muito orgulho vai apresentar um trabalho dos nossos alunos, né, do nosso projeto Arquivo, um dos melhores trabalhos que a gente encontrou, que é um exercício de classe. A gente faz isso na universidade, dentro da disciplina, e às vezes, assim, ele supera, né? Às vezes ele fala muito mais, ele vai muito além do que a gente esperava, como é o caso desse trabalho que nós vamos apresentar hoje sobre o Palacete Leão Júnior. Então, para, né, introduzir o tema, nós temos um convidado especial, que é o Dr. Marcelo Sutil, diretor do Patrimônio Histórico da Fundação Cultural de Curitiba, que tem como uma das suas pesquisas iniciais e principais pesquisas o ecletismo em Curitiba. Então, eu convido o Marcelo para introduzir o tema, conversar um pouquinho, deixar a gente um pouco ao par desse cenário, o que acontecia nesse recorte temporal na cidade, onde se encontra essa e muitas outras obras importantes que no futuro a gente pode vir a explanar, mas que hoje nós trataremos dessa casa. Então, Marcelo, é com você. Muito obrigada pela sua presença e por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Gisele. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou tentando abrir aqui compartilhar com vocês o arquivo. Deu certo? Fique à vontade. Conseguem visualizar? Sim, perfeito. Então tá. Então, assim, eu agradeço o convite e eu acho que assim, essa oportunidade de unir uma fala sobre o ecletismo em Curitiba e que tenha como um exemplar, como um fio condutor, ela é muito bem-vinda. E, sobretudo, quando esse exemplar é o Palacete Leão Júnior, que eu considero ele assim como uma das mais significativas ecléticas que nós temos aqui em Curitiba. E ele é importante porque, de certa forma, o Palacete ele sintetiza muito do que foi o período eclético. Ele sintetiza muito um tempo em que nós tínhamos novidades tecnológicas, a construção industrial massiva, elementos pré-fabricados que poderiam ser adquiridos tanto em catálogos ou como no comércio local, e que começaram a fazer parte do cotidiano. Então, o que eu vou falar agora, assim, antes de introduzir a fala do trabalho das meninas, vai ser, assim, rapidamente, o que foi o ecletismo, como estava Curitiba nesse momento, e tentar, de certa forma, introduzir e passar a bola para elas, fechando justamente a minha fala com o Palacete Leão Júnior. E o Palacete, além dessa representatividade toda que eu acho que ele tem, que é importante, que ele pega um período de novidades tecnológicas e de produção massiva de elementos decorativos, ele traz também um outro aspecto que também é muito importante e que está muito ligado aos seus proprietários, que é o novo morar centrado no conforto da cidade do mar. Isso tudo é fruto dos desejos e dos anseios de uma nova classe urbana, uma classe formada aqui em Curitiba principalmente por industriais do mate e por grandes comerciantes, e que ao trazerem para as residências todas essas novidades do ecletismo, dessa maneira eles acabaram influindo decisivamente nos modos de morar e de construir também das demais camadas da sociedade. Então, eu considero assim o Palacete quase como é um símbolo de uma Curitiba moderna do começo do século XX. Que era uma cidade que era então descrita como um centro urbano que passava por um período de florescimento, só para a gente ter um parênteses, entre 1890 e o ano de 1900, Curitiba cresceu mais de 100% na população. Então, realmente, a cidade passava por muitas obras, por um grande crescimento, estava florescendo uma nova cidade, e na visão de muitos que vivenciaram aquele começo de século, a cidade realmente era um canteiro de obras. E em todo esse processo, a arquitetura, ela assumiu, a gente não pode negar, um papel muito significativo. O ecletismo arquitetônico de final do século XIX, ainda bastante presente nas duas primeiras décadas do século XX, ele foi um campo fértil para os profissionais aqui instalados, seja nos palacetes, linhas de porão alto com fachadas ricamente decoradas, e suas entradas laterais com varandinhas lambrequinadas, ou nas modestas casinhas de madeira, mas muitas delas com fachadas de areia e
departamento dessa arquitetura, ela contribuiu para romper com aquele cenário daquele casario branco, caiado, e que a única diferenciação era ou ser terra ou ser um sobrado. De certa maneira, o ecletismo em Curitiba, nesse período, ele foi um signo de uma modernidade recém-adquirida que Curitiba conseguiu. Mas, assim, o que foi o ecletismo, né? Para começar, o ecletismo ele foi, durante muito tempo, muitas décadas, quase que um inimigo mortal a ser derrotado pela arquitetura moderna. E nos últimos anos, não tanto últimos, mas assim, no final dos anos 80, 90, embora até hoje ele ainda continue, ele passa por muitos estudos e reavaliações, para tentar mostrar que mais do que um mero partido, por exemplo, ele foi a representação dos anseios, isso é uma coisa interessante e importante, ele foi a representação dos anseios de uma classe, a burguesia, de uma época, o século XIX, que teve como cenário todas as transformações urbanas daquele momento. Então, a gente pode considerar o ecletismo como assim, um período que iniciou no iluminismo francês, na segunda metade do século XVIII, e que praticamente adentrou o século até a época. Foram quase 150 anos. E esse é um momento em que a arquitetura já não podia mais ser patrimônio de alguns poucos mestres, mas ela precisava ceder às novas exigências também de uma produção em massa. A gente pode até fazer algumas considerações. Lógico que cada cópia e cada réplica de um monumento ou de um edifício, ele estava distante do original, até a ponto de se tornar um protótipo daquele momento. E também a produção industrial. A gente está falando que até no século XVIII era uma simples curiosidade intelectual, a gente está falando do século XVIII, ainda do início da Revolução Francesa. No século XIX, essa produção maciça de elementos, de novos elementos fabris, que a construção uniu para si também, essa lei, essa economia toda das indústrias, ela também impôs as suas leis econômicas no canteiro de obras. E um bom exemplo disso, eu acho que a gente pode ter como um bom exemplo disso a arquitetura neogótica. A gente sabe que tudo aquilo que os grandes mestres medievais levavam décadas, século para construir, para concluir uma catedral, no século XIX poderia ser feito com o uso de máquinas até. Quem já leu, quem pesquisou a história da arquitetura e pegou o período eclético, já deve ter visto ilustrações em livros mostrando anúncios ou até fotos de igrejas neogóticas inteiras de ferro que você comprava. Praticamente é uma igreja pré-fabricada. Isso era muito comum na época, isso mexeu muito com o imaginário daquela população toda do século XIX. E um outro fator também importante, no qual eu acho que o Palacete Leão Júnior também ele é representativo, foi que a arquitetura residencial ela também correspondeu a um novo estilo de vida e de morar. É um estilo de vida prático, mais elegante, e voltado principalmente para o conforto. E era isso que tornava o eclético produção tipicamente burguesa. Então, o ecletismo ele foi amplamente utilizado por uma burguesia em busca de referenciais. Eu estou falando de uma burguesia, eu falo muito dessa burguesia porque a gente tem que pensar que foi a classe que do século XVIII para o século XIX surgiu. Eram os grandes profissionais liberais, eram os industriais, os grandes comerciantes, e que eles não dispunham de uma tradição histórica, ao contrário da nobreza europeia. Eles não dispunham de uma tradição histórica e eles precisavam criar e formar a sua própria imagem naquele momento, e eles usaram e abusaram muito dessa arquitetura daquela época. E a gente até pode pensar, até pode inferir assim, uma ideia de que naquele mundo de transformação muito rápida, muito vertiginosa, com industrialização, crescimento urbano, aparecimento de novas relações de classe também, a gente até pode dizer que esse apego à história, ao que já passou, ele, de certa forma, ele oferecia um certo sentimento de continuismo e de estabilidade também. Então, por conta dessa conjuntura, no século XIX, as cidades, naquela época, todo mundo escrevia sobre cidade. Era médico, era engenheiro, era político, utopistas, enfim,
esse é o momento, a gente tem que parar para pensar que esse é o momento do nascimento do urbanismo, enquanto estudo, enquanto disciplina, enfim, todo mundo escrevia, e foi o período que o urbanismo surgiu. E nessa época, os grandes centros urbanos, muito por conta de todo esse discurso, de todas essas transformações, todo esse crescimento, eles precisavam reestruturar nas grandes capitais europeias uma forma urbana, espacial, tida já como problemática. Eram aglomerações, vielas sinuosas, ruas escuras, acúmulo de pobreza, um grande crescimento. Isso tudo precisava ser transformado. A Ari Hausmann, no final, na metade do século XIX, é um grande exemplo desse momento. Então, se lá naquelas cidades, essas grandes aglomerações precisavam passar por uma reforma, em outros lugares distantes desta realidade, o Brasil é o que a gente tratou-se de seguir o exemplo para evitar que aqui ocorresse o mesmo. Então, e o Rio, eu até botei uma imagem do Rio de Janeiro, né, nessa lâmina, e a Avenida Central do Rio acabou se tornando o grande exemplo. Só um minutinho, desculpa interromper. A tua apresentação parou aqui. Tem como voltar e começar a clicar no apresentar de novo, por favor? Parou a apresentação? Só um minuto, então. Deixa eu apresentar novamente. Isso. Deixa eu abrir o arquivo, então. Apresentar agora, tela inteira. Agora, tá. Beleza, deu certo. Isso, está funcionando. Obrigado, desculpa interromper. Está enxergando a apresentação? Sim. Sim, agora sim. Agora sou eu que não estou enxergando. Você não está vendo a sua apresentação? Estou vendo a minha própria... Pronto, agora consegui. Eu vou voltar naquela lâmina, então, que eu estava, tá? Onde é que parou? Uhum. Não, acho que você estava nessa mesmo, ecletismo. Ela saiu quando você... saiu antes. Nós vimos até essa daí, número 3. Só deixa eu... Que essa é legal. Tem os ornamentos. E você falou que representa a burguesia urbana. Exato. Não é que agora está dando um tilt aqui, porque toda vez que eu abaixo a tela para deixar em tela grande, aquela pagininha sabe aquela pagininha de você está apresentando? Ela abre. Eu não estou conseguindo agora colocar em tela inteira. Para nós está tudo bem, está muito claro. Tá bem? Então eu vou continuar. Tá, pode continuar, por favor. Eu retomo, então, dessa parte que eu falo que o ecletismo foi esse período de 150 anos, ou vocês perderam alguma coisa antes disso? Não, antes disso não, foi eu acho que está tudo bem. Eu retomo um pouco nessa parte aí, que a gente pode considerar o ecletismo. Está dando certo agora? Tá. A gente pode considerar o ecletismo como realmente um longo período de 150 anos. Ele foi do final do século XVIII ao início do século XX, na segunda década do século XX, no período da Belle Époque. Então, assim, esse é um momento em que a arquitetura ela não pode mais ser um patrimônio de poucos, mas ela deveria ceder também às exigências de uma nova produção de massa. E a gente faz algumas considerações nesse momento que eu acho que são importantes. É assim, que cada réplica de um monumento, de um edifício, etc., ele estava distante do original. E estava distante a ponto de se tornar um protótipo daquele momento. E outra questão assim, é que, no século XIX, a produção industrial, ao contrário do século XVIII, ela impôs as suas leis econômicas também no canteiro de obras. E eu citei até anteriormente, não sei se vocês chegaram a pegar, um bom exemplo que era a própria arquitetura neogótica. A gente sabe que os medievais levavam décadas, séculos até para construir uma igreja, e no século XIX, quem já folheou catálogos e materiais antigos ou livros de história da arquitetura, aparecem igrejas que você praticamente comprava pronta, toda em ferro,
Então, isso mexeu muito com o imaginário daqueles homens, daqueles construtores daquela época. E um outro fator importante, no qual eu acho que o Palacete Leão Júnior muito entra, é que foi um período em que a arquitetura residencial também passou por transformações, porque ela correspondeu a um novo estilo de vida. Um estilo que era prático, um estilo voltado principalmente para o conforto, e era isto que a tornava uma produção tipicamente burguesa. Então, o eclético ele foi utilizado por essa burguesia que está em busca de referenciais. Ela estava em busca de referenciais porque era uma nova classe que surgia. Quando eu falo em burguesia, eu estou falando dos grandes industriais, dos comerciantes, dos profissionais liberais, que começaram no século XVIII para o XX a tomar conta das cidades, começaram a enriquecer, mas eles não tinham as mesmas tradições da nobreza europeia, por exemplo. Então, por conta disso, eles beberam muito nessa fonte histórica e utilizaram a arquitetura também como um instrumento de mostrar e de impor uma imagem para eles mesmos. Eu tenho que mudar de lâmina aqui agora. Gente, a minha apresentação agora travou. Mas prossiga com a sua fala, porque está muito agradável. Que depois eu quero mostrar umas fotinhas de Curitiba, né? Nessa parte Isso, e nós talvez também... eu tente sair e entrar de novo na... Isso, mas também a gente tem a possibilidade que essa apresentação está sendo gravada e nós podemos disponibilizar esse para as material imagens depois. para que as pessoas também consigam ver. É a primeira vez que está dando essas travadas, mas estamos tranquilos, entendendo que as pessoas em Curitiba queriam ornamentar suas casas, todo mundo podia ter os ornamentos maravilhosos em qualquer lugar. E assim, esse uso que essa burguesia, que essa nova classe fez, foi até porque, de certa maneira, esse mundo de transformações rápidas, e eles buscando beber numa fonte da história, o que aconteceu, esse apego à história poderia oferecer um certo sentimento de conforto, de continuismo, de uma estabilidade para eles. Então, por conta dessa conjuntura do século XIX, as cidades passaram a ser muito analisadas. Todo mundo escrevia sobre cidades, eram médicos, eram utopistas, eram engenheiros, e começaram esse período de surgimento, de aparecimento do urbanismo como um ramo de estudo, como uma ciência, mesmo um campo de trabalho. E o que aconteceu? Que naquela época as grandes capitais europeias, diante de toda essa conjuntura de muito crescimento, muito sujeira nas ruas, de muitas aglomerações, era uma forma que precisava ser reestruturada. É o momento de grandes reformas em capitais europeias. A Paris de Haussmann acho que é o nosso melhor exemplo. E aqui no Brasil, distante disso tudo, o que aconteceu? Buscou-se seguir esse exemplo e tratou de seguir esse exemplo para evitar que o mesmo aqui acontecesse. Então, onde antes era a cidade, instalou-se o urbano. E, paralelamente a essas transformações, o ecletismo ele foi tomando forma e ele foi se caracterizando como uma tradução visual das cidades daquele momento. De certa forma, o ecletismo ele era assim, o suporte visual que moldurou aquelas novidades de então. Eu gosto muito de ler os textos do Carlos Lemos, e ele tem uma definição muito legal do ecletismo, que ele fala que foi um estado de espírito. Mas se a gente for pegar uma definição mais quadradinha, mais certa, a gente pode dizer que o ecletismo ele foi assim, uma corrente cultural caracterizada pela utilização de um vocabulário formal de estilos do passado. É claro que esses estilos do passado eles foram reinterpretados em concordância com uma suposta analogia e uma tipologia funcional. E uma coisa que é importante a gente ter na cabeça é que para o arquiteto eclético, o arquiteto do ecletismo, não se tratava de uma simples cópia de um modelo do passado, mas sim de uma continuidade de um estilo do passado, justamente por conta desses novos materiais. Essa modernidade do século XIX, ela soube explorar sempre recursos, seja utilizando produtos industrializados, como tijolos e como os revestimentos, novos materiais como ferro e vidro, isso tudo contribuiu para formar uma linguagem eclética. E houve, sim, uma adaptação das necessidades
do passado às necessidades contemporâneas. Dessa forma, então, os estilos eles eram escolhidos para invocar uma origem, um momento importante, ou até para impor uma imagem pretendida. Dessa forma, então, assim, a gente estufas, armazéns, pavilhões de construção, fábricas, a gente pode dizer que utilizaram o estilo metalúrgico. Igrejas no bizantino, no romântico, no românico e principalmente no gótico. E os prédios públicos já num clássico derivado de uma matriz greco-romana. Então, coube para os monumentos, naquele momento, naquele período, o papel de representar. Era importante que você olhasse e você soubesse, aqui está o museu, aqui está a prefeitura, a faculdade, o teatro de uma grande cidade. É claro que cada cópia estava distante e se diferenciava do modelo original até pela utilização dos novos materiais, como o ferro e o vidro. E esse urbanismo europeu, que posteriormente foi adotado aqui pelos técnicos brasileiros, ele tinha estabelecido uma hierarquia de estruturas urbanas, que ia assim da moradia comum à grandiosa construção monumental. O urbano não se ateve a essas regras. Essa progressiva simplificação que deveria ocorrer dos centros e bairros burgueses para a periferia não aconteceu. As fachadas dos palacetes, elas ostentam ainda, tem que ver muito por aí, ostentavam as mesmas ordens arquitetônicas que eram destinadas aos prédios públicos e também, por sua vez, os estratos mais baixos da população também não se furtaram à tentativa de representar nas suas casas pequenas réplicas de palacetes. O ecletismo e a produção em massa dos elementos que você comprava no comércio, por catálogos, eles permitiram isso. Eu acho que é por isso que a gente até pode dizer que a cidade eclética, apesar dessa riqueza de diferentes estilos, contraditoriamente, ela era uma cidade homogênea. Quer dizer, se eu quisesse, desculpe, Marcelo, se eu quisesse comprar um ornamento de um palacete para minha humilde residência, eu poderia? Sim. Você comprava isso no... Passarinho, cabeça de leão ou uma coluna? Você comprava isso no comércio local, no mercado, né? Era muito... E isso foi muito comum. Quando eu trabalhei no meu mestrado, eu vi muitos anúncios de lojas, de casas comerciais. E esse era o período em que a cidade, as antigas chácaras que rodeavam Curitiba começaram a ser loteadas porque as famílias tradicionais iam partilhando por herança. E é justamente este momento em que a cidade passa por esse partilhamento de chácaras, tem uma elite econômica que está se destacando, principalmente os ervateiros, e começa a surgir os grandes casarões, e que chega ao ponto de se construir o Palacete Leão Júnior. Pena que eu não consegui compartilhar com vocês as fotos de Curitiba para mostrar um pouco, ilustrar este cenário que as meninas vão apresentar. Mas acho que era isso, eu queria introduzir um pouco essa questão do eclético em Curitiba, e eu creio que as meninas agora podem apresentar o trabalho delas. Então, bom, muito obrigada. Esse material, se você nos vamos disponibilizar para as pessoas, porque acho que você tem imagens incríveis dessa construção de Curitiba e das obras lindas. Tem a Rua Riachuelo, por exemplo, se confunde com uma rua de Paris naquela época, porque eram uns ornamentos assim de um acabamento muito refinado. Hoje a gente os vê deteriorados e meio perdidos assim nessa confusão da cidade antiga e acaba perdendo o seu valor. Então, depois a gente vai disponibilizar essas ilustrações, essas imagens que você trouxe. Muito obrigada. Eu colocar nos links. Isso. Vamos lá, então, garotas? Quem começa? Bom, então vou começar. Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de cada um que está aqui. A gente fica muito feliz. A gente quer agradecer também a presença do Marcelo Sutil, que ele ajudou a contribuir bastante com o que a gente vai apresentar a partir de agora. Então, vamos lá. Para começar, a gente só queria dar uma introduzida, mais ou menos, em como funciona o projeto Arquivo, porque a gente realizou esse trabalho, foi possível da gente desenvolver todo esse projeto com o auxílio do pessoal do arquivo. Então,
O projeto, ele trata-se de um grupo de pesquisa da UTF, para quem não conhece, quem é de fora, e ele é responsável por catalogar e disponibilizar um inventário de obras online que são pertencentes ao patrimônio arquitetônico de Curitiba. Atualmente, tem mais de 100 obras online no acervo que ficam disponíveis para acesso público. Quem quiser olhar, quem quiser aprender um pouco sobre patrimônio, vai estar sempre disponível lá. E muitos dos projetos, eles acabaram sendo fruto do trabalho que a gente realiza na nossa disciplina de Patrimônio Cultural Restauro 2, com a professora Gisele, no nosso curso de arquitetura. E é a partir dessa disciplina que a gente começa a ter um contato muito mais próximo e mais direto com o estudo do patrimônio arquitetônico. Então, a partir de toda essa disciplina e dos levantamentos e da pesquisa que a gente fez com o Palacete Leão Júnior, foi a obra que a gente optou por trabalhar, a gente acabou possibilitou para nós ter uma vivência muito mais direta com a obra e resultou na elaboração de uma exposição também, que a gente acabou fazendo há cerca de um ano atrás, no próprio Palacete, que nós fomos convidadas a participar, e foi muito legal, assim, ver algo que saiu de dentro da sala de aula para a nossa vivência, para algo real. Então, a gente fez muita pesquisa, muita visita técnica, fez o levantamento do Palacete inteiro para a gente produzir os nossos desenhos, produzir a nossa maquete, a gente conversou com pessoas da família, assim, foi muito, muito legal. E foi a partir daí que a gente realmente começou a entender tudo que engloba o estudo do patrimônio dentro da arquitetura. Pode passar. Tá. Então, agora, falando mais especificamente do Palacete Leão Júnior, para iniciar a nossa análise, a gente quer contextualizar um pouquinho sobre a obra para aqueles que não conhecem, nunca foram no local. O Palacete ele fica na Avenida João Galberto, no bairro do Alto da Glória, em Curitiba. Ele fica próximo ali do Colégio Estadual e do Passeio Público, é bem do ladinho. O projeto ele data do ano de 1902 e foi realizado pelo Cândido de Abreu, que ele implementou uma linguagem arquitetônica eclética, conforme já foi explicado um pouco pelo professor Marcelo. O primeiro proprietário do Palacete foi o Agostinho Hermelino de Leão Júnior, que é da família Leão, que a gente vai falar bastante deles por aqui, e atualmente ele está em posse do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Vou passar. Aí aqui é uma foto, um panorama geral, para quem nunca foi lá, para ter uma ideia principal, assim, de como ele funciona. Então, aqui, a partir de agora, a gente quer primeiro falar um pouquinho mais sobre o contexto histórico do Palacete e sobre a família Leão, porque é muito importante, porque é o Palacete do Leão Júnior. E para, a partir disso, a gente começar a compreender mais de perto tudo sobre esse patrimônio arquitetônico que a gente estudou. Então, começando, a história de uso do Palacete, ela pode ser analisada a partir dos 3 proprietários que tiveram ao longo da sua história. Até meados dos anos 80, ele estava em posse da família Leão, que por fim acabou vendendo e passou a ser utilizado como espaço cultural no centro da cidade de Curitiba até os dias atuais. As suas 3 fases, elas foram definidas, que é a primeira fase, que é residencial, que foi de 1902 a 1984. A segunda fase foi a fase institucional, que foi quando a IBM adquiriu o Palacete. Isso durou até 2004, e a partir de 2004 até os dias de hoje, ele continua com sua função institucional e pertence ao BRDE. Aí aqui falando mais da família Leão mesmo, a história da família ela tem uma relação muito direta com o ciclo da erva mate paranaense e o consequente desenvolvimento da cidade de Curitiba. A fundação do primeiro engenho de erva mate na cidade, em 1834, foi um fator muito determinante para o estabelecimento da família na região do Alto da Glória, que com o passar dos anos, eles acabaram crescendo seus negócios e acabaram fundando a famosa marca Mate Leão. Acho que a maioria deve conhecer.
E ela foi construída para abrigar Agostinho Hermelino de Leão Júnior e sua esposa Maria Clara Leão de Abreu. E a Maria Clara, ela era irmã do Cândido de Abreu, que foi o responsável pelo projeto do Palacete. Ele foi o engenheiro responsável. A morada da família, ela se caracterizava por anos de crescimento da família Leão em si, então passaram muitas gerações da família Leão no Palacete e no panorama econômico na capital paranaense também, porque como eles faziam parte da produção da erva mate, era uma família muito importante para o crescimento da capital nessa época. E quando a gente estava fazendo nossa pesquisa, a gente teve a possibilidade de conversar com a dona Odete, que ela é neta dos primeiros moradores, do Agostinho e da Maria Clara, e foi muito legal, a gente passou uma tarde inteira com ela, e ela contou bastante, muitas histórias de lá, ela tem muitas lembranças muito boas, assim, e foi muito legal, porque a gente pôde ter muito mais noção de como as coisas funcionavam lá, parecia que a gente estava vivendo aquela história, e isso era muito legal. E a partir disso, a gente consegue ver que o Palacete ele abriga diversas memórias. Não se trata apenas de estudar arquitetura, tem toda uma história realmente por trás e diversas lembranças afetivas da família mesmo. E durante ao longo dos anos, o Palacete ele não perdeu a essência. Os traços ecléticos propostos pela família Leão, eles perduram até os dias de hoje, conforme a gente consegue observar um pouco nessas fotos, que aqui são exemplares, né, uns elementos que a gente consegue deixar muito evidente a história da família por trás do palacete e todos os ornamentos que tem, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A partir depois que a gente tem todo esse apanhado de como funcionou ao longo dos anos, da contextualização histórica, a gente consegue entender melhor o panorama de evolução desse patrimônio arquitetônico que é tão importante para a cidade de Curitiba atualmente. A gente observa que, desde o seu período de construção, que data de 1895, e foi concluído em 1902, o projeto ele servia como uma chácara por conta do ciclo da erva mate, que possui traços ecléticos evidentes, conforme já foi explicado um pouquinho antes. E foi a partir da arquitetura do Cândido de Abreu, que acaba se assemelhando muito às vilas paladianas, que daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas por conta dos grandes recuos que o terreno possui com relação aos seus limites e por conta da hierarquização que a gente consegue observar na construção em si, da arquitetura. Então, através da nossa pesquisa, a gente conseguiu realizar um apanhado a gente catalogou as intervenções que foram feitas no edifício, desde a época residencial até a fase institucional. Então, começando na fase de moradia, foi feita uma reforma por uma das herdeiras da família Leão, uma das filhas, e após a aquisição da IBM, em 1984, eles realizaram um grande restauro no edifício inteiro, e em 1986 foram feitas praticamente intervenções mais para conservar realmente o patrimônio, que acabou tendo seu tombamento em 2003. E já em 2004, ele foi adquirido pelo BRDE, e desde então eles realizam diversas intervenções para manter o lugar conservado através de restauros e reformas e por aí. Mas, então, foi cada uma dessas fases do Palacete, a gente consegue perceber que ele adquiriu histórias e características muito importantes para a sua preservação. As alterações na estética interna e na planta original, ao longo dos anos, ele tem garantido uma adaptação dos espaços aos seus novos usos e aos novos tempos, e para suas novas funções, porque antes era uma residência e hoje em dia é um centro cultural que se encontra lá. Então,
a partir de agora, eu passo a palavra para minha amiga Flávia, que ela vai dar mais continuidade e vai aprofundar um pouco mais a questão arquitetônica geral do palacete. Muito obrigada. Boa noite. Bom, então, como a Mari falou, agora a gente vai fazer um apanhado geral mais da relação arquitetônica da casa. O palacete está implementado como uma conformação clássica das vilas suburbanas, né? Ele possui recuos grandes das laterais e, por ser um terreno muito grande, ele está posicionado ele está numa posição estratégica voltada para frente da rua, e esses jardins, eles cercam toda a casa. É muito legal que até hoje, nas nossas visitas, a gente descobriu que algumas das espécies do palacete, elas ainda, espécies das árvores, né, do palacete, elas ainda são preservadas. Uma bem emblemática, as camélias, que estão na lateral do palacete, e as camélias, elas representavam as famílias que eram tradicionalmente abolicionistas. Então, isso marca essa mudança que até o professor já comentou, essa mudança de século que estava acontecendo, esses novos jeitos de ver o mundo, e isso vai se refletir no próprio edifício. O palacete, ele acontece principalmente em 2 pavimentos, o pavimento principal, que é o térreo, e o pavimento do porão, que ao longo do uso ele vai sendo utilizado, com o longo do tempo ele passa a ser mais utilizado pela família, e a gente percebe essa mudança da conformação do jeito de morar, né? O porão do palacete é muito interessante, porque ele não é totalmente enterrado, ele tem uma altura, tem aberturas para que ele pudesse ser realmente habitável, né? A base do palacete é formada por um retângulo onde são acrescentadas volumetrias que compõem todo o palacete, que são o torreão e as 2 escadas laterais. Essas volumetrias que fazem a composição do palacete, elas também representam a hierarquia do funcionamento da casa. A entrada principal, ela é demarcada pela uma escadaria grande, suntuosa, que caracteriza pelo uso cerimonioso da casa. Então, essa escadaria, ela tem a linguagem mais do estilo barroco, por conta das suas curvas e das suas volumetrias bastante exuberantes, né? E isso marca o acesso principal da casa, que é a principal vista que se tem, que é da rua. O acesso cotidiano da família era feito pela lateral. A lateral da casa, ela tem a escadaria também bastante requintada, mas não tanto quanto a frontal, já por ela ter esse uso cotidiano, desse dia a dia da família. E essa escadaria, ela dá acesso ao núcleo central da casa. Nos fundos, tem o torreão, né, que foi implementado depois, foi construído depois, já da mudança da família. Ele vai ter uma arquitetura completamente bem mais simples do que o resto da casa, justamente por ser a área de serviços. Então, tanto que das laterais e da parte frontal da casa, você quase não consegue ver a entrada de serviços. Ele é um volume praticamente escondido por ter esse uso mais voltado para o serviço da família. Aqui no pavimento principal, a gente consegue perceber também essa disposição, ela também, essa hierarquia também se reflete na disposição dos cômodos. A entrada principal, ela dá acesso diretamente para a varanda, né, essa grande varanda que chama as pessoas para o palacete, e essa varanda, ela tem a abertura para o hall de entrada da família e para os 2 gabinetes. Durante as nossas pesquisas, a gente descobriu que os gabinetes funcionavam parte como escritório, parte como sala de música, mas essa precisão de tempo que foi utilizada, a gente não consegue, porque o palacete já tem mais de 100 anos, né, então e os usos foram mudando muito ao longo do tempo, a gente vai ver isso no decorrer da apresentação.
O acesso lateral, como eu falei, ele leva ao núcleo da casa, que é o centro da residência, né? Que é o dia a dia, é aí que aconteciam, que a família vivia. Então, ele dá acesso à sala de sala da lareira, à sala de jantar e os dormitórios. Só um pouquinho, Flávia. Você consegue passar o cursor e mostrar para as pessoas onde é isso, sala de jantar? Aqui. Legal, vamos lá. Então, as pessoas entravam por essa lateralzinha, a família, né? Não a visita. Isso. Não, a visita era pela entrada da frente. Ok. A lateral da casa. Então, como eu estava falando, né, esse acesso cotidiano da família se resumia nesse núcleo central da edificação. E os fundos, ele antes da implementação do torreão, acontecia a cozinha e as salas de banho. Com a construção do torreão, toda a parte de serviços passou a ser concentrada na torre e a cozinha também. E a gente percebe, ao longo do tempo, essa mudança do uso, tanto quando a gente conversou com a Odete, ela fala que ela lembra-se muito do uso do torreão e do porão. O porão, ele, como inicialmente ele era destinado aos serviçais e às áreas de serviços, com a construção da torre, tudo muda para cá, o setor de serviços, e a família passa a se habitar mais o porão, a fazer, ter seu dia a dia no porão, tanto que a Odete ela nos contou que no porão tinha salas de jogos, salas de fantasia, e principalmente essa mudança se dá quando a Maria Clara, a herdeira do Agostinho e da Maria Clara, eles passam os donos da residência. Eles passam a viver mais no porão porque eles consideravam que era mais agradável, tinha um conforto térmico melhor. É muito interessante a gente notar essa mudança de usos, e isso vai se refletir ao longo de todo o tempo do palacete, isso se reflete também nas orientações internas, que passam por mudanças conforme a família vai habitando, e a gente percebe a mudança da arquitetura também nesse palacete. Através das nossas pesquisas, a gente consegue perceber essa diferença dos períodos, né, da vivência da família. Agora eu vou convidar a Larissa para falar um pouco dessa mudança que foi acontecendo, ela vai ilustrar isso para a gente. Oi, primeiramente, boa noite para todo mundo. Como a Mariana disse, o Palacete passou por 3 fases muito importantes. A primeira fase, que foi a residencial, com a família Leão, a segunda fase, com o IBM, e a terceira fase, com o BRDE. Em cada uma dessas fases, o Palacete ele passou por alterações e adequações para garantir o uso desse edifício. Com a família Leão, na verdade, primeiro nessa imagem, eu posso mostrar o que o IBM fez, que foi o edifício que se tornou a sede deles, atrás do Palacete. A Flávia está me ajudando aí com o cursor. Pode passar, Flávia. Essa é a primeira planta, que é a planta original do Palacete, que a família Leão ela fez poucas mudanças nessa planta original. Ocorreram algumas mudanças de papel de parede, pinturas e a colocação da lareira. A Clara vai entrar mais a fundo nisso depois. Nessa planta, a gente tem 2 escritórios ou gabinetes em amarelo. A gente tem 3 grandes dormitórios em laranjado, ali no cantinho. E 2 entradas, que nem a Flávia falou. A entrada aqui de baixo, que é a secundária, e a entrada principal, lá na frente. A gente tem uma grande sala de estar aqui também. E a cozinha que ficava aqui no torreão. E a área de serviço. Pode passar. Essa aqui já é a planta do IBM.
Quando o IBM ele compra o palacete, ele constrói aquele edifício atrás, no terreno, mas eles preservam muito o paisagismo dele. Eles preferem não mexer muito, só fazer mesmo a intervenção na parte dos fundos. Espera aí que eu acho que a apresentação deu uma falhada. Isso, a planta do IBM. Foi nesse período que aconteceu o primeiro restauro. Daí teve essas modificações, né? O IBM, ele transformou o palacete num centro cultural e retiraram as paredes dos dormitórios para que ele se tornasse um grande auditório. E os escritórios se tornaram salas de exposições e a copa também. Pode passar, Cláudia. Essa é a última planta, que é a planta do BRDE. Nessa fase, o BRDE ele não alterou muito o uso. O palacete continuou sendo o espaço cultural, e eles também usaram a edificação, que foi construída pelo IBM, como sede. As alterações feitas nessa planta, eles pegaram uma das salas de exposição e transformaram em uma pequena administração, mudaram a localização da cozinha também, que era no torreão, colocaram aqui na parte onde a Flávia está sinalizando para a gente, e deixa eu ver também, e mexeram também na parte da acessibilidade, né? Onde era o banheiro do quarto, eles fizeram um elevador, que está em rosa, e também alteraram o tamanho da escada de acesso para o porão. Nesse porão, eles fizeram os banheiros, o acervo e mais salas administrativas. Agora eu vou deixar com a Clara, para a Clara falar um pouquinho mais sobre os... tem as imagens também. As imagens da sala de estar, que eu achei interessante mostrar para todo mundo, antes da Clara entrar e falar sobre cada um dos elementos, né? Essa daqui que a Lara está mostrando agora, volta ali, lá, rapidinho. Essa é a sala da lareira, que eu vou falar bastante na parte da ornamentação, eu toco bastante nessa sala, mas pode passar a minha parte agora. Então, eu vou falar, primeiramente, boa noite a todos, e eu vou falar um pouco sobre a ornamentação interna do palacete, que é um dos pontos de destaque quando você visita, e para quem nunca visitou lá, vai conhecer um pouquinho agora, porque a parte interna dele é bastante preservada, e isso se deve a um ponto que a Mari e a Flávia tocaram um pouco na fala delas, que é a questão de que durante pouco tempo o palacete esteve parado e sem uso, ou sem nenhum responsável por ele, e esse uso garante essa conservação muito boa dos elementos internos dele até hoje. Falando um pouquinho das reformas, que são as reformas feitas durante a fase residencial do palacete. Pelaquela foto antiga ali que eu mostrei, é possível a gente perceber que eles recebiam bastante EVs e tudo mais, mas uma coisa que a gente percebeu durante as pesquisas e tudo mais, observando fotos antigas, foi a passagem do tempo do palacete. E nessa foto especial, que é de mais ou menos 1912, um pouco depois do Agostinho Ermelino morrer, que a troca do papel de parede ali de trás, que já não é mais o original, que essa foto é na sala do hall, da recepção ali, frontal da casa. E hoje a gente pode perceber que o que tem lá é o papel de parede mais antigo da residência, e esse daí já era outro. Então, existiam essas trocas. Assim. E outra reforma bastante importante, que eu vou tocar bastante, é a reforma feita pela Maria Clara, filha dos primeiros proprietários da casa, e pelo seu marido Tobias de Macedo, que foi mais ou menos na década de 40. E essa lareira é um ponto bem marcante nessa reforma, nesse estilo Art Deco, que é um pouco diferente do estilo de quando o palacete foi construído, realmente. Vou falar primeiramente sobre os papéis de paredes. Como eu falei, na sala do hall ali, durante o processo de restauro da residência, foram encontradas até 4 camadas de papel de parede. Eles optaram por deixar a camada de papel de parede mais antiga,
Então, para fazer isso, eles fizeram um processo bastante minucioso, com bisturi e vapor de água, para ir tirando essas camadas. E a camada restante, que foi a primeira camada, eles tiveram que fazer alguns retoques e tudo mais, porque a cola dos outros papéis de parede iam causar algumas falhas. Então, teve esse processo bastante minucioso de restauro. Outra coisa interessante é que na Sala da Lareira, essa sala aqui, que comporta a maior parte da herança da reforma de 1940, eles optaram por deixar as janelas, esses painéis têxteis, que na verdade não são originais da residência, mas pela qualidade, material deles e tudo mais, eles optaram por, durante o restauro, por deixar esses painéis têxteis. Só que em algumas janelas deles, eles deixaram o papel de parede mais antigo da residência como um testemunho. Outro testemunho bastante interessante tem é quando a gente vai na Copa. Tá, você consegue sinalizar ali a Copa? São essas pinturas parietais, que se chamam, que eles fizeram como se fosse um conjunto de vários testemunhos, passando por várias épocas do palacete. Então, ali tem vários tipos de pintura. Tem aquela azul, que é mais antiga, a verde, que é mais recente, a ocre, vários tipos de pintura que já aquela sala já teve. Pode passar. Outra coisa bastante interessante é o piso, que é uma das coisas mais preservadas no palacete. Quando a gente entra ali pelaquela entrada lateral, a gente percebe os ladrilhos hidráulicos, que são os pisos mais externos, originais também do palacete, muito bem conservados. E o piso interno era todo originalmente em tábua corrida de IP, só que, como em algumas partes ele foi degradado durante esse processo, passando por todos esses anos, alguns locais do palacete já não tem mais esse piso original, mas quando a gente entra logo ali no palacete, no hall, já dá para perceber o carpê, que é o que protege o piso embaixo, que é essa tábua corrida de IP, que é o piso original. Eles optaram por essa opção de colocar o carpê em cima, porque o palacete agora tem fluxo institucional, então, para preservar esse piso ali embaixo, eles tiveram essa alternativa. Já nessas salas que eu sinalizei de rosa ali na planta, é onde se encontra o piso de parquet, que é da reforma de 1940, que é bastante recente, é um tipo de piso bastante conservado e encontrado nessas 3 salas ali, que são essas fotinhas que eu coloquei ali embaixo. Os vitrais também são bastante interessantes. A Júlia vai falar um pouquinho sobre os vitrais externos, e eu vou falar um pouquinho sobre os vitrais internos, que estão principalmente nas bandeiras das portas, ornamentando elas. Tem esse colorido, que ele é que traz motivos mais florais, e esse do leão, que é mais emblemático, que relembra toda a história da família. Esse outro maior aqui no meio, ele fica numa partezinha do hall, antes da copa do palacete. E ele é como se fosse uma claraboia no teto, bastante ornamentado, com motivos florais, assim como o outro vitral ali mais colorido. E também falando um pouco do forro da residência, tem esse de baixo, que é um tipo de mais esculpido em madeira, e esse outro é um tipo de forro em estuque, que é como se fosse uma argamassa que eles utilizam para ornamentar esse forro. E ele traz motivos florais, frutas e anjos. É bastante ornamentado, e durante o processo de restauro tinha 2 camadas desse forro. Eles optaram por deixar a mais antiga. Pode passar. E falando um pouco de um dos pontos mais marcantes quando você entra naquele hall do palacete, são as portas esculpidas em cedro português, que são bastante imponentes. Elas possuem essas bandeiras esculpidas em madeira, que eu coloquei aqui ao lado, e também algumas delas são ornamentadas com aqueles vitrais que eu falei anteriormente. E outra coisa interessante é como o palacete preservou as tapeçarias, e eles fazem... É um processo de conservação desse material todo, que é original da residência, que é bastante interessante. É mais difícil você encontrar em outros patrimônios. Pode passar. Agora a Júlia vai falar um pouquinho para a gente mais sobre a ornamentação externa do palacete. Oi, gente, reta final, tá quase no fim, vou finalizar aqui falando do externo do palacete. Essa fachada que a gente tá vendo na foto, como a Clara já introduziu,
Ela é a entrada principal para as exposições e eventos. Essa escadaria inspirada no barroco é um elemento muito imponente na mansão, que é uma mansão, né? Um casarão. Com suas raízes ecléticas, o palacete se destaca pelos seus adornos, feitos de cimento sobrepostos na estrutura, de maneira a acrescentar valor estético para o palacete. Nessas imagens pode passar, que nós desenhamos, procurei destacar alguns elementos para vocês. O mais interessante, assim, né? Todos são interessantes, na verdade, mas os mais interessantes. Porque esses elementos, eles contam histórias, né? Então, por exemplo, ali, os vitrais em plaquê. Eles possuem as iniciais dos antigos moradores da casa. A Maria Clara, o MC, e o Agostinho Hermelino. E, claro, tem aquelas duas ânforas ali, desses dois estilinhos, do leãozinho e a mais enfeitadinha, que elas envolvem o palacete. No total são 30. Elas são tipo cerejas no bolo, assim. E ao lado ali a gente consegue notar uma escada. Essa escada é a escada que a Flávia estava falando, que é a entrada lateral do palacete. Mas não menos importante, claro, né? Ela não deixa de ter o seu requinte também. E passando pelos elementos, como eu fiz ali na frente, todas as janelas recebem os vitrais florais, seguidos de um arco com a sua pedra-chave, sem função estrutural, no caso, conectando aos capitéis com as guirlandas. São cheios de nomes, mas, na verdade, fica fácil quando a gente enxerga o desenho, ou na vida real também. O outro destaque dessas janelas são as sacadas, que são envoltas por um gradil de ferro fundido todo detalhado, que representa a novidade no século, na verdade, que foram os adornos metálicos, né? Até o Marcelo já comentou, vem essas novidades e começa o ferro o ferro fundido nas construções. Também sobre o gradil de ferro, a gateira que envolve e protege janelas do porão. Elas têm também um gradil, mas os demais componentes dessa gateira são feitos em cimento mesmo. E ali nota-se também as portas que dão acesso ao porão, que não chega a ser totalmente subterrâneo. Tem todo o conforto ambiental e tal, para entrar ar e tudo mais, então essas gateiras protegem essas entradas de ar. E ali, nessa elevação, a gente consegue ver muito bem também o torreão, que a gente percebe que ele destoa da parte principal da casa, por ser tão simples e não ter tantos ornamentos. Quem sabe, de fato, é por causa da utilização desse torreão, né, que era uma área de serviço, mas usada para mais serviço mesmo, então não teve tanto cuidado em detalhar isso. Pode passar. E essa foi a maquete que nós fizemos com muito orgulho. Ela é uma forma de visualização que facilita muito o entendimento do complexo inteiro, né, que é o palacete. E depois, se vocês quiserem, a gente conta mais como que a gente fez, como que foi o processo de toda essa maquete. Mas deu trabalho, deu bastante trabalho, mas ficou muito legal e todo mundo, as pessoas olham e conseguem ver realmente um todo, né, do palacete. Deixa eu respirar. Então, a gente queria compartilhar também com vocês o valor de tudo isso pra gente, né? Nossa experiência toda nessa jornada toda que foi conviver e quase morar, né, no palacete, na verdade, porque a gente ficou muito tempo lá no palacete. Então, o que eu poderia falar, né, no nosso aprendizado no total, porque é uma riqueza enorme, né, tudo que a gente aprendeu, desde ter que lidar com vários tipos de parcerias, apoiadores, patrocinadores, até ter que lidar com os perrengues, né, porque acontece, porque trabalho extenso assim, de pesquisa, elaboração de desenho, da maquete, tudo que envolveu, é claro que não ia ser perfeito o tempo todo. Então, foi um crescimento até pessoal para todas nós, assim. E claro que não foi só perrengue, né, a gente riu demais, se divertiu pra caramba, todas nós, a gente passou raiva rindo,
Mas isso é o melhor de fazer uma pesquisa em equipe, várias pessoas ali com o mesmo interesse, de que fique lindo, correto, que esteja tudo certinho, e que passe a mensagem maior. Que no fim todo mundo consiga entender mais sobre o patrimônio, a importância da pesquisa, da história de uma obra, e o porquê dessa obra ter tanto valor, né? Então fica aí uma parte do relato, se as meninas quiserem falar mais também. A gente ouviu muita história engraçada, muita coisa legal mesmo. Então, se vocês quiserem, se sintam à vontade para perguntar também. E é basicamente isso. Tem um pessoal ali, acho que eu posso falar um pouquinho. A Lari pode me ajudar, porque ela é a grande idealizadora da maquete aí. Tem gente perguntando bastante da maquete ali. A Alessandra perguntou como que foram feitos esses adornos. E a nossa amiga Larissa, ela é quase uma escultora. Ela pegou um modelo e esculpiu em material. E desse modelo a gente fez a forma em silicone. E daí com o silicone a gente reproduziu utilizando biscuit e gesso também. Uhum. E assim a gente foi reproduzindo todos esses adornos. A gente fazia um e reproduzia eles a partir da forma de silicone. Deu bastante trabalho. Esse primeiro, que seria a matriz, a gente fazia com PVC. Colocava placas de PVC e modelava com um estilete mesmo. Por isso que deu um pouco de trabalho. Mas no final deu certo. Mas vale muito a pena. Olha só que delicadeza que ficou os adorninhos fofinhos. A base dela, a gente imprimiu a laser a partir das elevações que a gente tinha. Essas elevações a gente conseguiu a partir de pesquisa. A gente foi no IPUC, a gente foi na Casa da Memória, então a gente foi conseguindo esses desenhos. Eles eram todos em PDF, e a gente digitalizou todos eles. A partir deles, daí a gente imprimiu essas peças principais da maquete, mas o resto a gente fez tudo à mão, um por um. Praticamente, foi fazendo a partir do moldezinho um por um. Sim, a grande parte dos adornos é feito de ou placa de PVC ou de cerâmica fria, que parece um biscuit. E os desenhos, como é que vocês produziram? Vocês fizeram alguma observação? Os desenhos foram demais, assim, a gente encontrou alguns antigos, assim, feitos à mão, mas de qualquer forma a gente teve que tirar muita medida para conferir e ajustar, e a gente fez no AutoCAD as linhas, assim, e a arte final foi no Illustrator, no Adobe Illustrator, né? E a gente tenta deixar o mais legível possível, né, para as pessoas conseguirem entender, para ser acessível, para todo mundo entender sobre o que é, por mais que seja um desenho arquitetônico, né, todo mundo conseguir entender o que é aquilo. Sim. A gente também trabalha bastante nos detalhes, tanto internos quanto externos. A gente fez todos esses desenhos das âncoras, de todos os vitrais da casa. A gente fez praticamente todos os detalhes. E esses detalhes a gente fez a grande maioria no Illustrator, pela facilidade maior de trabalhar com recurso e tudo mais. E aí a gente jogou esses detalhes todos na elevação. Então, se você aproxima a elevação, você vê todos os detalhezinhos que tem no palacete. Tem alguém perguntando sobre a cor do palacete. Eu respondo ou alguém aqui quer responder? Pode responder, prof. Olha, todo mundo pergunta se quando um edifício desse período, quando é restaurado, ele vai receber a cor original. A resposta é nem sempre. O estudo de cores é feito para que se valorize o patrimônio histórico no seu contexto da rua. Então, existe a possibilidade... Essa arquitetura já nasceu para ser colorida, né? Já para a gente perceber que Curitiba é muito colorida. Se a gente andar na Rua 15, tem casa verde, cor-de-rosa, azul, amarela. E o palacete não foi sempre azul. Ele teve outras cores. Eu já vi fotografias muito antigas dele, muito clarinha. Depois ele teve um tom meio um salmão, assim, um tom de pêssego, que né, eu já conheci ele nessa cor quando eu era criança. Depois ele teve um tom de azul, sim, na época do restauro da IBM,
os nossos colegas que produziram, eu até cheguei a visitar, eu era estudante, eu acho, nessa época, utilizou-se esse tom de azul, que é pertinente, ele é uma cor de época, e essa última intervenção, a empresa que fez o restauro, enfim, ninguém decide isso de cunho pessoal, assim, fez alguma análise e optou por manter uma das cores da época, que não era original, mas que provavelmente faria uma bela composição no seu contexto ali, atual, né? Porque a paisagem da rua vai mudando, então as pessoas têm o direito também de ter uma mudança nas cores das casas. Então ele tomou esse azul, que hoje até é um tom mais escuro do que aquele mais pastel que tinha sido utilizado anteriormente. E sobre os vitrais, eu não acredito que tenha sido feito em Curitiba pela época da execução. Eu não tenho essa resposta. Talvez o Marcelo, alguém saiba. Nós tínhamos, normalmente, né, os vitrais, por exemplo, da Catedral vieram de São Paulo, da Casa Conrado, na década de 30. Então, eu não acredito que a gente já é vitralista aqui, Marcelo. Você acha que sim? Eu não sei se a informação procede, Gisele, mas eu andei lendo algum tempo atrás, que parece que esses vidros todos dos vitrais vieram de Murano. Aqueles cristais lapidados coloridos. E eu ouvi falar dos vidros, mas não tenho certeza, isso não posso eu afirmar. acredito que sim. Então, assim, só para responder, a gente tem uma coletânea de vidros ali nessa casa muito importante, os cristais, e eles têm uma variação de técnicas. Então, existe o vidro colorido, que é muito raro no Brasil mesmo, eu acredito severamente que tenham sido importados, como alguns outros elementos, esses tecidos, muitas coisas que tem ali na casa, algumas ferragens, certamente vieram da Europa. E tem outros que têm um jateamento, que tem esse que tem a cabecinha do leão, né? Então, eu acho que podem ter vindo alguns do exterior e talvez alguns. Não sei se Curitiba tinha tecnologia de produção de vidro tão antiga assim. Acho que não, né, Marcelo? Acho que não, desconheço. Acho que não também. Também desconheço. Eles eram chiques, né, gente? Vamos combinar, né? Que era uma casa bacana pra caramba, tinha, assim, o melhor dos ornamentos. Como o Marcelo Sutil explicou no começo, existia uma intenção, assim, de ornamentar, da gente tornar-se uma cidade mais europeia, assim, muito bacana. E a gente vê, às vezes, uns pastiches, umas misturas de ornamentos muito doidas, mas existem exemplares incrivelmente muito bem compostos, né? Que tem uma declaração, assim, legítima, composição, assim, uma ordem, não é aleatória, assim, foi muito bem feito. E depois a gente vai ver a influência, inclusive, desse palacete, porque eu já vi umas cabecinhas de leão por aí afora. A gente pode brincar disso, procurar na cidade, se a gente não acha algumas ânforas, alguns leõezinhos. Mais alguém, senhores? Eu até gostaria só de lembrar, reforçar, né, Gisele, que o palacete foi feito pelo Cândido, né, o autor do Passo, do Belvedere, da Residência Miró, que está mal cuidada hoje nos fundos do Shopping Cristal, mas que é muito bonita, e de uma outra muito semelhante ao palacete, que já foi demolida, que é aquela agência bancária na esquina da Comendador com a Coronel do Cídio. Então, assim, o Cândido imprimiu uma boa nota em Curitiba e de muito bom gosto e muito bem feito, né? Exatamente. Então, dos autores, é o ecletismo de autor, apesar de ter, assim, essa vontade que tinham os construtores, os mestres de obras, os engenheiros que vinham vindo de formação da ferrovia, os italianos, os imigrantes. O Cândido de Abreu teve, assim, primeiro muito estudo, uma instrumentação, uma cultura, e a obra dele, o conjunto da obra dele é de uma composição, assim, preciosa, super legal, todas as obras do Cândido de Abreu. Também quero contar que o palacete é visitável, se algum de vocês que está aqui não conhece, ele é aberto para visitação, e podem ser vistos esses detalhes muito de pertinho, para serem admirados, é uma grande vantagem. Sim. Quem pergunta? Todo mundo quer saber da maquete. A maquete é uma coisa conquistadora de corações. Não adianta. Por isso que a gente inventou isso na disciplina. Os alunos primeiro querem me matar. Depois
passa essa vontade, porque eles começam a tomar um orgulho, assim, pelo negócio. É uma loucura. Então, eu já aguentei. E recebi um conselho muito incrível do colega do IPUC, o Mauro Manha Bosco. Um dia ele me disse: Gisele, eles reclamam, então vão reclamando e vão fazendo, vão reclamando e vão fazendo, vão reclamando e fica feito. E deu certo essa receita. E o palacete foi um absurdo, porque todos aqueles ornamentos, eu achei que elas, né, coitadinha dessas meninas, iam cortar tudo os dedinhos, iam colar, grudar tudo com super bonder, iriam ser intoxicadas por aquelas tintas, aquelas colas, e elas fizeram e ficou maravilhoso. Nós temos uma coleção incrível de maquetes desse projeto arquivo, que os melhores trabalhos estão sim aqui no nosso site. Temos edifícios, palacetes, igrejinhas. Um dia nós podemos convidar, aí, quem sabe, marcar uma bela exposição dessas miniaturas. Mas vocês podem contar aí como é que foi feita matriz em PVC. O PVC que nós estamos falando são em lâminas, né? São chapas, né, professora? Daí você corta, eu cortei, no caso, vários quadradinhos, colei esses quadradinhos, e daí eu consegui modelar no estilete, porque ele é fácil de retirar pedaços e ir modelando aos pouquinhos. A gente tem imagens, mas infelizmente a gente não colocou na apresentação, para mostrar para vocês e exemplificar como foi feito. Acho que a gente tem imagens desde que as primeiras pecinhas chegaram, quando a gente foi buscar, até a maquete totalmente pronta, assim. Acho que uma coisa interessante que eu vi o pessoal comentando ali, acho que perguntando da cor também, acho que se refere um pouco do porquê que a maquete é branca, né? A prof que deu essa ideia pra gente, na verdade, porque junto com a exposição foi não somente a maquete, né, mas também ela tinha uns painéis que eles eram bem azuis, e daí no centro a maquete ficava essa exposição foi no espaço do Torreão, então ficavam esses painéis azuis e a maquete no centro toda branca, que destacava bastante ela. E é uma hipótese da gente imaginar essa casa branca também, hein? Eu acho que eu enganei vocês. Eu acho que eu pintaria ela de branco. Adoro. Marcelo Sutil, já pensou se todo o patrimônio encantador, assim, branquinho, com seus ornamentos sobrepostos? Eu tenho uma imagem... A universidade foi muito polêmica, mas todo mundo gosta hoje, Gisele, lembra? Eu confesso, tomara que não tenha nenhum colega aqui, eu confesso que eu não gosto muito ainda. Estou tentando me adaptar. Mas eu gosto da ideia do patrimônio, sim, ter essa homogeneidade da gente vê-lo sem sua cor, assim, os seus valores dos desenhos e de todos esses ornamentos, assim, nus e crus, assim, eu acho que talvez seja uma coisa pessoal minha. E a maquete, ela mostra a casa de um outro jeito, né? Incrível. Dá para a gente imaginar o palacete branquinho. Ficaria realmente muito lindo. Polêmica no patrimônio. Mas o ecletismo nasceu colorido, não é? Então, a gente sabe que as pessoas pintavam suas casas nessa época. Eu trabalhei muito com restauro dessa tipologia, assim, acho que nunca consegui ver nada tão homogêneo, assim, tão sempre coloridos e de cores fortes mesmo, né? Então, acho que tem a ver com a nossa imigração. A gente percebe isso nos projetos antigos, eles são todos muito coloridos mesmo. São coloridos, sim. Eu adoro, assim, acho que até a própria catedral, que a gente tem um ecletismo devotado ao gótico, né, também numa linguagem muito apropriada, assim, sem grandes misturas, mas ela tem um interior barroco, ela é coloridíssima, né? Então, acho que talvez seja a personalidade do ecletismo em Curitiba, não sei se nos outros lugares ele é tão colorido assim. Eu acho que São Paulo, por exemplo, não tem essa coisa tão colorida. Uma curiosidade também é que essa maquete tem quase 1 metro de comprimento. Ela é bem grande, né? Na foto talvez não dê para perceber, mas ela realmente é bem... Eu chuto que ela deve ter uns 5 quilos, no mínimo. É porque ela tem sua estrutura em madeira, tá? Ela tem os ornamentos ali em PVC, tem tudo quanto é material ali, né? Pedaço de dedo, sei lá o que tem colado nessa maquete. Mas ela tem uma estrutura em MDF muito fininho, recortada a laser, e depois ela foi
toda colada, composta, né? Enfim. Mas eu acho que os desenhos são o coração do projeto. Sem um desenho que essas meninas moraram, achei muito chique vocês morarem num palacete, vocês podem contar isso para os seus netos, né? Foram convidados a morar num palacete uma vez, uma palacete azul, e vocês observaram coisas assim, que é o grande exercício da arquitetura, ensinar a si mesma. Tá vendo? Assim, ela contou as histórias através desses ornamentos, da observação dos detalhezinhos, de vocês desenharem cada risquinho ali da cabecinha do leão, as ânforas. Essa é a grande ideia da gente aprender a arquitetura através dela mesma. Uhum. Ok? Bom, eu acho que a gente então pode encerrar. Eu quero agradecer muito vocês por essa apresentação, por um trabalho que aí fica para todo mundo. Se alguém tiver curiosidade, olha aí, aponta o celular no nosso QR Code, que tem todos os desenhos, pesquisas, textos, assim como entrando no nosso projeto, tem obras assim super legais, e a gente espera apresentar aqui também muitas outras coisas. A semana que vem a gente vai ter outro encontro, logo eu informo todo mundo quem que vem aí conversar com a gente. Então, muito obrigada, boa noite para todo mundo, até a próxima.